Se fosse para ser um mesmo e único entendimento em todas as sociedades, nós não teríamos sequer a dinâmica das instituições e a possibilidade de libertação no sentido de ter novas compreensões, novas formas de convivência. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. A propaganda eleitoral pode ser feita também com bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Mulheres no mundo jurídico é tema de palestra no Encontro Nacional da Jovem Advocacia em Brasília. Todos saem daqui com o casamento oficializado e com a garantia de direitos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Começou na manhã de hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 40 representantes de vários setores foram chamados para se manifestar sobre o assunto, que é objeto de uma ação ajuizada pelo PSOL. E quem acompanhou durante toda a manhã a audiência pública e tem mais detalhes para a gente a respeito do assunto é o repórter Gabriel Ciafri, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A audiência pública que discute a descriminalização do aborto quer ouvir pessoas favoráveis e contrárias à interrupção da gravidez até a 12ª semana, como vocês disseram aí no estúdio. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de um partido político que questionou essa criminalização no Código Penal, em 2 artigos mais precisamente do Código Penal. O pessoal afirma que ao criminalizar o aborto, então a possibilidade e a violação a direitos fundamentais de todas as mulheres. Participaram dessa audiência pública, dessa primeira parte da audiência pública, aqui na sala de julgamentos da primeira turma do STF, os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia e também a relatora do processo, a ministra Rosa Weber. Vamos acompanhar agora na reportagem todos os detalhes da primeira parte da audiência. A abertura da audiência foi feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na apresentação, a ministra destacou a importância do tema e a necessidade de se respeitar opiniões divergentes quanto ao aborto voluntário. A ministra também ressaltou a importância do judiciário ouvir todos os lados antes de tomar uma decisão. O juiz tem que estar aberto a todas as compreensões e os juízes brasileiros assim atuam. Nós gostaríamos de pensar sempre que todos os cidadãos, em todos os lugares, estão também abertos a todas as compreensões, especialmente aos entendimentos diferentes. Se fosse para ser um mesmo e único entendimento em todas as sociedades, nós não teríamos sequer a dinâmica das instituições e a possibilidade de libertação no sentido de ter novas compreensões, novas formas de convivência. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, explicou como será a condução dos 2 dias de audiência. E ao falar sobre o papel do judiciário em relação ao tema, a ministra defendeu a discussão sobre o aborto do ponto de vista ético, moral e religioso. A controvérsia constitucional posta relativa à descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, há conflito entre os direitos fundamentais e valores constitucionais, e não meramente questões de alocação de política pública ou recursos financeiros. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanha a audiência. Ele adiantou que os votos trazidos para o debate se fundamentam em diferentes opiniões sobre o tema. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural numa sociedade aberta. E, portanto, o que provavelmente se vai concluir é que cada um nessa vida deve ter o direito de viver de acordo com as próprias convicções. Na sequência, os ministros passaram a ouvir, então, todos os participantes. 180 entidades se inscreveram para participar dessa audiência pública. 40 foram escolhidas e falam por até 20 minutos. Vamos acompanhar o que disseram algumas delas contra e também favoráveis à descriminalização do aborto.
As representantes do Ministério da Saúde foram as primeiras a falar. Na palestra, dados oficiais sobre abortos clandestinos praticados no país, as consequências desses procedimentos para a saúde pública e os riscos para as mulheres. 1 em cada 5 mulheres já fez aborto nesse país. A estimativa nossa do Ministério da Saúde é que nós temos por ano cerca de 1 milhão de abortos induzidos. O procedimento inseguro do aborto, ele leva a mais de 250 mil hospitalizações no Sistema Único de Saúde por ano. Isso gera 15 mil complicações e 5 mil complicações extremamente graves, o near miss, a quase morte, e 203 mortes. Entidades representativas dos médicos também se manifestaram, defendendo a descriminalização do aborto como uma garantia de saúde pública. O representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia afirmou que a clandestinidade e a falta de políticas públicas tornam o aborto inseguro. O aborto, quando realizado em condições seguras e recomendadas, é um procedimento de saúde que apresenta baixíssimos riscos à saúde da mulher e risco de morte quase insignificante. São dados da Organização Mundial da Saúde. É preciso comparar esses dados com o fato de que hoje sabemos que metade das mulheres brasileiras que enfrentam o aborto ilegal precisa ser internada após o procedimento. Em termos simples, uma mulher pode realizar o aborto com medicamentos e precisar de pouco acompanhamento médico. A representante do Instituto Baresi defendeu o procedimento para as grávidas com deficiência e a capacidade da mulher decidir se quer ou não prosseguir com a gestação. Quando usam nossas vidas para justificar que autorizar o aborto pode implicar eugenia, fazem uma usurpação cruel da nossa experiência. Eugenia, ministra, é nos negar igualdade de condições e participação na vida social, inclusive por meio da reprodução. Eugenia, ministro Barroso, é o Estado gerir nossa vida, nos esterilizar, decidir nossa fecundidade e vida. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir por qualquer razão que seja. Opinião contrária tem o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicado pelo Instituto Liberal de São Paulo. O aborto legal não é tão seguro assim. Números do Ministério da Saúde. É por isso que eu quero mostrar que são problemas de saúde pública. Em 2015, houve 3 mortes por aborto legal, no número de 1.600. Vocês sabem o quanto que isso dá em taxa? 170 por 100 mil. Sabem quanto que é normal? 64. O aborto legal no Brasil é 3 vezes mais inseguro do que o parto, do que a mortalidade materna. O Movimento Brasil Sem Aborto também pediu a manutenção dos artigos do Código Penal que criminalizam a interrupção da gravidez de forma voluntária, contestando o prazo de 12 semanas de gestação. Embrião é o desenvolvimento celular de um óvulo fecundado por um espermatozoide até 8 semanas após a fertilização. E feto é o termo usado para designar esse desenvolvimento celular a partir de 8 semanas de gravidez até o nascimento ou aborto. Ou seja, tem como ponto de referência a fertilização. Eu não tenho como ter outro ponto de referência. É inegável, a fertilização é referencial inegável para todas as etapas do desenvolvimento desse novo ser humano. E a audiência pública continua agora à tarde, a partir das 3 horas, e segue até o começo da noite. Tudo transmitido ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e ainda no nosso YouTube. Na segunda-feira, dia 6 de agosto, o Supremo retoma a discussão sobre a descriminalização do aborto. Os ministros do STF suspenderam o julgamento que analisa prazo para ressarcimento dos cofres públicos em casos de improbidade administrativa. Na sessão da próxima quarta-feira, o tema volta. 8 ministros se manifestaram. 6, entre eles o relator, ministro Alexandre de Moraes, votaram para estabelecer limite de 5 anos para o Estado cobrar ressarcimento aos cofres públicos por desvios de agentes condenados por improbidade administrativa. O prazo está previsto na Lei de Improbidade de 1992. Não é de hoje que já se coloca que a corrupção corrói os pilares do Estado de Direito, contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos. Onde a Constituição quis instituir
a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. E o ministro Alexandre de Moraes destacou esses pontos: crime de racismo, ação de grupos armados e a propriedade das terras indígenas. A Constituição, ela não mencionou que essas ações de ressarcimento seriam textualmente imprescritíveis. Esse argumento já foi aqui utilizado também. Isso seria importante, no meu modo de ver, sim. Na minha compreensão, o ressarcimento seria imprescritível, mas desde que tenha uma culpa formada dentro de um prazo de ação prescritível. Mas diante desses dois posicionamentos, e para não abrir uma terceira frente, eu entendo que o meu entendimento fica mais próximo do relator e por isso vou acompanhar a posição do ministro relator. No caso, embora seja um interesse público relevante o ressarcimento, há um valor maior que deve ser considerado: o direito real e efetivo de um indivíduo se defender de qualquer imputação de responsabilidade que lhe atinja, realizado o devido processo legal. Dar mais prazo significa, na verdade, na maioria das vezes, encontrar um quadro ainda mais sucateado do que os carros que lá estavam. Já os ministros Edson Fachin e Rosa Weber consideraram que, em casos de improbidade com prejuízos ao Estado, a prescrição não deverá valer. Uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. Eu provejo o recurso extraordinário para restabelecer a sentença, assim como o ministro Fachin, mas com esta fundamentação, porque no caso concreto, o que temos em mesa, ainda que com algumas bem expressivas peculiaridades, é um ato de improbidade administrativa. O recurso tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada pelas instâncias inferiores. Atualmente, há 999 processos sobre este tema, aguardando a conclusão desse recurso. E você vai ver no próximo bloco o que pode e o que não pode na propaganda política de rua. Esse tipo de pintura, em bens públicos ou em fachadas particulares, isso não é permitido. Agora, bandeiras em geral, folhetos, santinhos, isso tudo é possível sim. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, determinou que o senador licenciado Ivo Cassol, do Partido Progressista de Rondônia, comece a cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade. E também pediu ao Senado que declare a perda de mandato do parlamentar. Rafaela, Ivo Cassol foi condenado pela Suprema Corte em 2013 por fraude em licitações quando era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia, entre 98 e 2001. A pena de 4 anos e 8 meses de prisão foi convertida em prestação de serviços e multa de R$200 mil. Apesar da condenação, a pena não tinha sido iniciada por causa de diversos recursos que ainda estavam pendentes. E termina neste domingo o prazo para as convenções partidárias. Os partidos estão autorizados desde julho a fazerem essas reuniões. As convenções partidárias devem ser realizadas até o dia 5 de agosto para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições gerais de 2018. Os nomes só são oficializados depois dessa votação interna dos partidos com os delegados dos diretórios. O número que aparece na urna e a formação de coligações também são definidos nessas reuniões. As convenções só podem ser feitas até o dia 5 de agosto porque também existe um prazo para o registro de candidatura aqui no TSE, que vai até o dia 15 de agosto. E já no dia seguinte começam as campanhas eleitorais. Lembrando que esse prazo para as reuniões nacionais e estaduais dos partidos serve para todos os cargos em disputa nas eleições gerais, incluindo suplentes e vices. Em ano de eleição, a propaganda é um dos fatores determinantes no cenário político e eleitoral, mas existem regras bem definidas que devem ser seguidas para evitar problemas com a justiça eleitoral. Ação! Democracia se faz com a participação de todos. A propaganda realmente é a alma do negócio. É fundamental para um negócio ter um resultado assertivo, tanto na parte de criação, quanto na parte de texto e quanto na elaboração de uma campanha. Quem vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2018 tem que ficar atento às regras da propaganda eleitoral. A resolução está publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral
e traz todos os detalhes. Os candidatos podem distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeata ou usar carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos, respeitando alguns limites. É proibida a realização de showmício para promoção de candidatos e outdoor. Também é proibida a confecção, utilização, distribuição por comitê candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Esse tipo de pintura, em bens públicos ou em fachadas particulares, isso não é permitido. Agora, bandeiras em geral, folhetos, santinhos, isso tudo é possível sim. Atenção! Em imóveis particulares, a legislação permite apenas a fixação de papel ou de adesivo com dimensão que não ultrapasse meio metro quadrado. Aí, aqueles adesivos perfurados usados no vidro traseiro dos carros estão permitidos. A propaganda eleitoral pode ser feita também com bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Quem não cumprir as regras pode ser penalizado. O candidato, o partido, eles podem ser punidos, assim como questão de penalidade de multa, como reclusão também. E esse tipo de comportamentos, como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, isso gera realmente consequências negativas para o candidato e para o partido, como até um cancelamento do registro de candidatura, ou até mesmo do diploma dele. Ele pode realmente sofrer isso na justiça como uma penalidade e perder realmente o registro e até mesmo a diplomação que ele obteve com a eleição. E hoje aqui no nosso estúdio recebemos o advogado que é especialista em direito eleitoral, Emerson Mazzulo. Boa tarde pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem o que pode, o que não pode, mas em linhas gerais, o senhor podia exemplificar para a gente quais as principais dúvidas, o que os candidatos continuam insistindo ainda no que se refere a essa propaganda política? Bom, primeiro, a gente sabe que ano passado houve modificação da legislação eleitoral, de 2015 em diante vem acontecendo pequenas reformas eleitorais e isso está muito relacionado ao uso da internet. E em relação ao que não pode hoje, você não pode fazer propaganda em sites de empresas, pessoa jurídica, não pode fazer propaganda em sites do poder público, você não pode veicular informações falsas sobre determinado candidato, até porque se existe o anonimato, existe o crime. Se você está publicando alguma coisa não verídica para causar um dano à candidatura de outra pessoa. A gente viu isso na França, nos Estados Unidos, etc. E no contexto da internet também, a gente tem formas hoje de doação pela internet, você tem o santinho eletrônico, você tem a possibilidade de fazer doações pela internet, tudo devidamente registrado. O que você não pode fazer é, primeiro, beber no período da eleição, a lei seca, você não pode fazer boca de urna. E boca de urna não é só ficar ali do lado da urna, as pessoas acham que boca de urna é só isso, não. Em toda a circunscrição, não só na área do cartório eleitoral, você praticar atos que visem induzir as pessoas a votar diferente daquilo que é a vontade delas. Concentração eleitoral, é você reunir um monte de gente em determinado lugar para impedir as pessoas que passem ou tentar passar as pessoas por aquele lugar para doutrinar essas pessoas, fazer um corredor polonês, enfim, isso também é vedado. Dentro das principais situações, eu poderia destacar essas. Agora é complicado também, fiscalizar cada atitude dessa irregular. É complicado por uma questão de efetivo, e nesse sentido, a Justiça Eleitoral tem orientado o eleitor que procure ou a autoridade policial, ou a própria Justiça Eleitoral, o próprio site da Justiça Eleitoral permite você fazer denúncias. Então, não é algo que dependa só dos órgãos de polícia, nem do judiciário eleitoral. É algo que depende também de nós, cidadãos eleitores. Fenômeno moderno e que se transforma em fenômeno eleitoral. Redes sociais, particularmente o WhatsApp. Sim. Quais são os limites, o que estabelece como fiscalizar? Você não pode publicar informações falsas de nenhuma natureza. Você tem que esperar o período, propaganda eleitoral só a partir do dia 16.
E a partir disso você pode fazer impulsionamentos, a legislação eleitoral permite, pode haver o site do candidato. O que você não pode é ficar, principalmente agora antes do dia 16, pedir voto, enaltecer posições pessoais, é proibido o telemarketing, né? Então esse tipo de conduta pela internet é veementemente vedado. Aqui é só uma pergunta mais, Rafa, que eu me lembrei agora porque vimos na reportagem, aqueles adesivos, amigos do fulano, que é praticamente, de certa maneira, uma propaganda antecipada, né? A gente vê muito por aí. Como é que isso se enquadra? Bom, se isso tiver colocado dentro dos limites e tamanhos e formatos que a legislação eleitoral permite, ou seja, tem um tamanho, você não pode adesivar tudo, existem tamanhos e padrões que a Justiça Eleitoral estabelece. E você dizer que é amigo desse ou daquele candidato não há nenhum problema. O problema é quando você utiliza isso acima da forma que a legislação permite e quando você usa isso de forma a enaltecer determinadas virtudes de um candidato em detrimento de outros. Isso aí é proibido. Bem velada, né? Com certeza. Ok, doutor Emerson, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui conosco. Até a próxima. É um prazer, muito obrigado e bom voto a todos. Muito obrigado, bom voto a todos. E a seguir aqui no Jornal da Justiça, casamento coletivo. 51 casais ouviram essa música em Alagoas. Direito à entrada nupcial, buquê de flores, bolo de casamento e troca de alianças. Pela primeira vez, Brasília recebe o 17º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Serão 2 dias de painéis e discussões sobre a advocacia do amanhã, inovação e tradição. Hoje pela manhã, o tema foi a mulher no mundo jurídico. Mulheres no palco e atentas na plateia. Para falar sobre o assunto, autoridades da magistratura, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos legislações adequadas, legislação como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio. Então nós não estamos buscando mais legislação. O que buscamos é o respeito e esse espaço. Os desafios das mulheres no mundo jurídico ainda são grandes. No Ministério Público Federal, por exemplo, elas ainda são minoria em cargos de chefia. Mas o avanço veio quando a primeira Procuradora-Geral da República tomou posse no ano passado. Sempre quando a gente fala do tema mulher, a gente nunca defende uma prevalência desse gênero. A gente sempre defende a igualdade de quê? A igualdade de oportunidades e a igualdade de participação. Já na carreira da magistratura, 40% dos cargos de chefia estão sendo ocupados por mulheres. Na Justiça do Trabalho, o número é maior, 50%. A Constituição Federal de 1988, na discussão, foi colocada como um marco de igualdade. Mulheres juristas do passado deixaram um legado positivo para a nova geração. Nós devemos ser muito gratas a todas as mulheres que nos antecederam. E aqui eu digo as minhas avós, a minha mãe e assim por diante. Elas sim superaram inúmeros obstáculos e quebraram muitas barreiras para que nós chegássemos aqui hoje. A realização de um sonho de forma coletiva. Foi assim que 51 casais da cidade de Marechal Deodoro, no interior de Alagoas, oficializaram a união. Você vai ver agora histórias bem diferentes que, em comum, acabaram de dizer sim. Com direito à entrada nupcial, buquê de flores, bolo de casamento e troca de alianças, 51 casais disseram sim em mais um casamento coletivo promovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, desta vez em Marechal Deodoro, interior do estado. Uma parceria muito importante que a Prefeitura faz com o Poder Judiciário. É a segunda etapa que nós estamos realizamos na Massagueira um outro, que teve também uma adesão muito grande. E hoje também aqui, graças a Deus, está aqui a população participando, os familiares, os casais. O casamento era um sonho antigo de Dona Maria. Foi dela o pedido para oficializar a união de 28 anos com seu Josival. Foi tudo no controle de Deus. E com certeza é ele que está realizando. O sonho também foi compartilhado por Damião e Raquel,
que formalizaram a união que para muitos pode parecer recente, apenas 9 meses. Mas para eles já dura o tempo necessário para saber que será para sempre. Deus concedeu essa mulher maravilhosa na minha vida e hoje eu estou feliz, estou hoje para casar com ela. Muita emoção. Vocês estão felizes? Muito. Com certeza. São histórias de casais que se conheceram há pouco tempo ou que já construíram uma vida juntos de muitos anos. Mas todos saem daqui com o casamento oficializado e com a garantia de direitos. É claro que a união estável, ela gera, sim, direitos, mas o casamento você já está com ele provado. Com aquela união já existe e já está provada no papel, já facilita alguns direitos. A realização de um sonho para casais de várias idades, né, Cadu? Sim, é bacana você ver esse tipo de matéria, né? E que viva o amor, né? Viva o amor. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. E daqui a pouco, às 2h30 da tarde, a TV Justiça volta a transmitir a audiência pública sobre a descriminalização do aborto. E a gente te convida a acompanhar, aliás, às 3 horas. Boa tarde e um ótimo final de semana.